Bom dia e sejam bem-vindos ao nosso curso de Big Data para cidades inteligentes. Quem diria que já chegamos na quarta aula? Até parece que foi ontem que começamos este curso, não é? É um prazer recebê-los nesta aula sobre soluções tecnológicas, comunicação, visualização de dados e storytelling. Sou Maurício Bosquella, consultor do BID e idealizador deste curso. Quero dar as boas-vindas aos mais de 4.000 inscritos provenientes de 580 municípios brasileiros e também de 40 outras cidades na Argentina, na Bolívia, na Colômbia, no Chile, Paraguai, Portugal, Estados Unidos e outros países. Antes de apresentar nossos professores de hoje, tenho 3 breves comunicados. Primeiro, materiais sobre as aulas. Na última quinta-feira, lhes enviamos as gravações das aulas 1, 2 e 3, das 8 aulas sobre experiências da Coreia do Sul e uma compilação de materiais de leitura complementar. E acabamos de enviar-lhes nesses materiais alguns minutinhos antes de começarmos essas aulas. Caso ainda não os tenham recebido, por favor, nos avisem pelo e-mail bigdata2023@iadb.org. Com respeito aos Q&As ou às perguntas e respostas, conforme acordamos com vocês, ao final das aulas, disponibilizaremos 15 minutos adicionais para suas perguntas. E para aqueles que não puderem ficar um minutinho mais, não se preocupem, pois na quinta-feira lhes enviaremos as gravações dos materiais das aulas. Terceiro ponto, intercâmbio de conhecimentos. Conforme seus pedidos anteriores, criamos um espaço de intercâmbio na plataforma Slack, exclusivo aos participantes desse curso. Estamos reenviando o link pelo chat novamente. Agora quero destacar alguns pontos da nossa última aula. O João Carabeta, chefe do Escritório de Dados do Rio de Janeiro, falou sobre a governança de dados, sobre o Escritório de Dados do Rio e a criação do primeiro Data Lake municipal do mundo. Ele também compartilhou exemplos de projetos inovadores e de visualização de dados. A Gabriela Gambi, associada sênior de educação do BID, falou sobre as potencialidades do Big Data nos dias de hoje, falou sobre os principais riscos associados ao uso de dados, como privacidade, discriminação algorítmica, falta de transparência, e nos deixou com algumas recomendações. E hoje temos a grande satisfação de contar com 4 colegas e excelentes profissionais que vêm se destacando nas áreas das tecnologias de informação, da ciência de dados, da inovação, da comunicação, assim como na música, na fotografia, no aprendizado de máquina, e que hoje compartilharão conosco seus conhecimentos. A primeira palestrante é a Carmen Domingues, bacharel em matemática, mestre em ciência de dados, consultora de dados, de inteligência artificial e tecnologia, e que acaba de retornar aos Estados Unidos para integrar a seleta equipe de inovação presencial da Casa Branca. Carmen tem um canal no YouTube, onde, em uma linguagem bem simples e leiga, fala sobre tecnologias, inteligência artificial, impactos sociais no uso de dados, entre outros. Hoje, Carmen falará sobre as soluções tecnológicas, Big Data, inteligência artificial e muito mais. A segunda palestrante é a Janaína Goulart, especialista sênior de conhecimento, inovação e comunicações do BID. Janaína é jornalista com mestrado em comunicação social e marketing digital. Também é uma excelente compositora e música. Suas músicas falam sobre a essência das coisas e a beleza da vida. Vocês poderão encontrar suas músicas lá no Spotify. Janaína nos ensinará sobre os princípios da comunicação na era digital. A terceira palestrante é a Romina Nicareta, que é jornalista, economista, estrategista de comunicação com mestrado em relações internacionais. Romina é especialista sênior de comunicação do BID em Washington e uma excelente fotógrafa. Hoje, Romina compartilhará conosco seus conhecimentos sobre storytelling e visualização de dados. E o quarto panelista é o professor Tony Vasquez, ou Anthony, que vocês já conheceram na segunda aula. Ele é cientista de dados urbanos, professor, consultor do BID e apaixonado pelo aprendizado de máquinas e na aplicação dessas tecnologias para melhorias das políticas públicas. Tony será o moderador desta aula. Agradecemos às nossas professoras e professor por terem aberto suas concorridas agendas para compartilhar conosco seus preciosos conhecimentos. As biografias deles estão no catálogo do curso e também estão sendo compartilhadas pelo chat. Sem mais, passo a palavra ao professor Tony. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, Maurício. Bem-vindos a esta nova sessão do curso de Big Data para cidades inteligentes. E mais uma vez agradeço por compreender o meu portunhol. Hoje
A Carmen nos oferecerá um resumo das soluções basadas em Big Data, como o Maurício mencionou, prestando atenção tanto às oportunidades quanto aos riscos que devemos ter em conta ao projetar um projeto com uso intensivo de dados. E depois, como Janaína e Romina, recebiremos conselhos muito específicos para alcançar o aspecto mais importante de um projeto basado em dados, que é comunicar os resultados. A comunicação é a parte mais valiosa do processo de análise de dados, porque é a única que pode fazer com que nossos dados mudem a realidade. Isso acontece quando outras pessoas entendem nossas descobertas e que ações podem ser tomadas aproveitando as novas informações. E sem mais delongas, passo a palavra para Carmen Domingues. Avante, Carmen. E vocês conseguem ver minha tela já? Sim, também. Perfeito. Tudo bom, gente? Bem, a gente tem aqui 30 minutinhos, né? Então, tem muita informação para cobrir, então vou mandar um pouquinho aqui rápido, tá? Então, vocês, por favor, tentam me compreender. Enfim, hoje a gente vai falar fazer uma breve apresentação sobre quem eu sou, né? Da minha trajetória, por que a gente deve falar sobre Big Data, algoritmos, inteligência artificial, o que é tudo isso, né? Então, fazer uma breve explicação de uma maneira, assim, bem simples, né? Mas sem entrar em muitos detalhes, tá? Mas a gente pode, eventualmente, falar mais, enfim. E também qualquer mais informações, tem mais vídeos lá no meu canal, o Maurício já mencionou, tem alguns vídeos sobre alguns temas que a gente vai cobrir, tem vídeos lá going mais a fundo, tá? Eu vou falar sobre algumas aplicações dessas tecnologias, vou falar aí, como o Tony mencionou, alguns poréns também, algumas coisas que a gente tem que pensar sobre e tomar cuidado quando desenvolvendo projetos de dados, de inteligência artificial. Eu vou falar um pouquinho sobre IA para cidades inteligentes, né, essa ideia do curso, mas eu também não quero entrar muito a fundo nisso, porque né, vocês já estão falando sobre isso em todas as outras aulas. Enfim, então acho que hoje, o objetivo de hoje é mais focar em entender alguns dos conceitos e como pensar esses conceitos na hora de desenvolver projetos, cuidados a se tomar enfim. Então, prazer, sou a Carmen. Eu sou brasileira, como vocês podem ver, sou carioca, mas eu vim para os Estados Unidos quando eu era adolescente, fiz o chamado high school aqui, né? É o segundo grau do Brasil. Eu acabei fazendo faculdade, fazendo meu bacharel em Harvard, em matemática aplicada. Depois eu fui trabalhar no mercado financeiro, trabalhei no Banco Mundial, trabalhei em campanha eleitoral no Brasil, trabalhei em startups aqui nos Estados Unidos de novo, trabalhei em consultoria de gestão, acabei fazendo também o meu mestrado em ciência de dados na Universidade de Columbia, em Nova York, e hoje, né, então, virei cientista de dados, consultora nessa área de dados, inteligência artificial, tecnologia, produto, né, tecnologia de uma maneira mais abrangente. Comecei esse projeto de comunicação visando exatamente esclarecer alguns desses conceitos e o impacto que eles têm no nosso dia a dia, quer você esteja trabalhando diretamente com tecnologia ou não. Então, tem aí lá direito os meus canais, para facilitar a minha vida, eu fiz um em português e um em inglês, né? Por que não? E hoje, como o Maurício mencionou, eu fiquei algum tempo mais recentemente no Brasil, e agora eu voltei bem recentemente, estou aqui nas minhas primeiras semanas nesse novo trabalho, que é o White House Presidential Innovation Fellow, que é uma fellowship de tecnologia e inovação junto à Casa Branca. Então, estou de volta a Washington, D.C. E só para ver se vocês conseguem ver. Ok. Ok, então por que falar sobre Big Data, algoritmos, inteligência artificial e cidades inteligentes, né? O que isso tudo tem a ver? Peraí, não está. Está indo. Então, eu queria pedir para vocês, se vocês pudessem, só para falar um pouquinho de interação, comenta aí no chat o que vocês pensam quando vocês ouvem alguns desses termos. Eu não sei se eu estou vendo o chat todo aqui.
Desculpa, Carmen, na realidade o chat a gente está usando do BID para fora e eles vão colocar em Q&A as perguntas, os comentários. Ah, tá. Tá bom. Então, enfim, pensem aí o que vocês pensam quando vocês ouvem alguns desses Mas temos umas respostas. Ah, perfeito. Pode Temos ler para mim? inovação, eficiência e banco de dados. Tá ótimo. Mais alguma coisa? Quando você pensa em inteligência artificial? Futuro Tá. e também desenvolvimento e avanço. Que não temos como fugir disso. Perfeito. Perfeito. Super importante. Ok, realmente não temos como fugir disso, então vou falar sobre isso. Então, vou falar aqui, começando um pouquinho da onipresença dessas tecnologias, né? A gente já vê aí algoritmos e dados e inteligência artificial presentes em quase todos os aspectos da nossa vida, e a tendência é exatamente crescer cada vez mais. A gente não tem mais como fugir disso, como essa pessoa aí falou. Não sei quem falou, mas falou muito bem. E com esse conceito de internet das coisas, né, que isso é basicamente como a gente tem diversos aparelhos que são conectados, né, coletando informações, seja os nossos celulares, os nossos smartwatches, né, até os nossos relógios hoje em dia, aqueles anéis que acompanham a gente, que medem várias coisas sobre a gente, enfim, tem uma série de devices aí, né, nossas câmeras de segurança em casa, na rua, as Alexas, as Siris e todas essas ferramentas, né? Então, a gente está gerando e coletando dados aí 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? Isso é uma tendência mundial que já vinha acontecendo e que durante a pandemia se agravou ainda mais quando tudo que a gente fazia, né, ao vivo começou a ser feito online também, né? E aí tem esse ditado que se você não está pagando, o produto é você, né? A gente usa todas essas ferramentas, não os devices em si, né? Mas as redes sociais, todos esses aplicativos a gente usa de graça, né? Mas nada na vida é de graça, né? Os americanos têm o ditado que there's no free lunch, né? Não existe almoço grátis. Quer dizer, nem sei se é exatamente americano, mas enfim, se usa muito por aqui. Então, se você está tendo acesso a uma ferramenta de graça, né, alguém está pagando por isso, ou você está pagando por isso de alguma maneira. E aí veio o ditado de que os dados são um novo petróleo. E aí agora, né, quando a gente avança cada vez mais no uso da inteligência artificial e tudo mais, no uso de dados, começamos a considerar, então, se talvez a utilização e análise adequadas dos dados, vou falar um pouquinho mais sobre isso, não seria, na verdade, o mais novo petróleo, né? A questão não é só mais ter dados, é saber utilizá-los. E isso é um mercado de bilhões ou até trilhões de dólares, depende de que pesquisa que você encontre, e essas pesquisas estão olhando áreas de saúde, transporte, mercado financeiro, política, até arte, né, que está usando cada vez mais. A gente tem visto aí com ChatGPT, com Stable Diffusion, com todas essas Midjourney, todas essas ferramentas que nos permitem até criar arte, né, e aí pode ter o debate se é arte ou não, enfim, a parte de maneira, digamos, automatizada, né? Só que isso tudo vai além do mercado privado, né, do Vale do Silício. A gente tem investimento em tecnologia público e privado, né? E aí a gente vai entrar na parte de cidades inteligentes, né? Enfim, então vamos falar sobre um pouquinho mais o que são todas essas tecnologias, né, para a gente entender, meio que todo mundo ficar on the same page, né? Como eles dizem, ficar todo mundo alinhado no que a gente quer dizer com esses termos, que muitas pessoas têm conceitos diferentes sobre o que eles são. Então, o que são dados? Tony, você pode só me mostrar aqui quanto tempo eu estou? Só para eu conseguir ir guiando aqui o timing da... Sim, se você quer que eu posso avisar quando faltam 5 ou 10 minutos. Isso, ótimo. Se você puder me dizer mais ou menos qual... Se eu já estou a 10 minutos, 15 minutos, eu perdi aqui o... Ótimo. Ótimo, obrigada. Então, vamos lá. Ok, vamos lá. Voltando aqui. Como é que eu faço para voltar? Tá. O cursor não está sempre colaborando aqui comigo. Mas, enfim, o que são dados? A gente tem... dados são informação, tá?
se você está sentado na sua cadeira nesse momento na cidade X, isso é um dado, isso é uma informação, né? E existem pesquisas aí que estimam que 2,5 quintilhões de bytes são criados todos os dias. Eu não sei nem exatamente dizer quanto é isso, mas é muita informação, né? E 90% dos dados no mundo teriam sido gerados nos últimos 2 anos. Ou seja, a gente tem aí um crescimento exponencial de dados que estão sendo gerados a cada minuto e estão sendo armazenados e processados de alguma maneira. Que isso que é o que compõe o Big Data, né? São os grandes dados. Então, o que são os dados? São informação. De onde eles vêm, né? De uma dezena de lugares, de nossa interação no dia a dia, de nosso uso de tecnologias, né? E aparelhos, né? Se você pensar no Internet das Coisas, que aparelhos estão construindo, digamos que vasculhando, né, a internet, ou até as ruas, né, espaços físicos. Se você pensar uma câmera, está vasculhando, né, uma rua e gerando dados, informação sobre o movimento que está acontecendo ali, quem está passando, o fluxo de pessoas, de carros, enfim, de natureza, né? Então, de onde eles vêm, o que são, de onde eles vêm, para onde eles vão, né? E aí essa é a questão. O que acaba acontecendo com esses dados, né? Como é que a gente usa esses dados? E por que a gente está falando sobre isso tudo agora, né? Antigamente, a gente coletava muito menos dados e não tinha como processar, armazenar muito menos, né? Sequer armazenar, mas muito menos ainda processar essa quantidade, uma quantidade muito grande de dados. Só que com o avanço da tecnologia, né, dos chips, dos processadores, tudo mais, que nos permitem armazenar cada vez mais informação e processá-las de maneira cada vez mais rápida, né? E aí, com isso, veio o desenvolvimento das técnicas também que nos permitem analisar esses dados de maneira mais rápida e tudo mais, e para gerar cada vez mais, né, insights, né, mais ali informação a partir desses dados, né? A gente está cada vez mais nessa linha aí, né? Indo nessa direção de coletar mais dados e armazenar mais dados e processar mais dados para gerar mais insights. E aí vem metaverso, vem ChatGPT, vem tudo isso, né? O que é o ChatGPT? Ele é um modelo de linguagem natural que basicamente processa uma quantidade absurda de dados para aprender e poder, né, te responder ali como se fosse um ser humano quando você faz uma pergunta sobre a qual ele tem acesso à informação para digerir ali estão falando sobre aquele assunto e te dar uma resposta. E eu vou exatamente ter um vídeo sobre ChatGPT no canal também, ainda não consegui parar para fazer isso com todas essas mudanças dos últimos meses, mas enfim. Então a gente falou sobre o que são dados, mas o que são algoritmos, né? A gente ouve muito falar assim, o algoritmo está me mostrando um monte de coisa assim, né? Ou está me atrapalhando, ou está me ajudando, enfim. O que é algoritmo? De uma maneira bem simples, ele é só uma série de instruções para fazer alguma coisa. Então, se eu pego e falo para uma pessoa, né? Sei lá, minha amiga me liga e fala, Carmen, como é que eu estou em casa? Como é que eu chego no lugar tal? Aí eu falo para ela, você vai sair da tua casa, você vai pegar uma rua X, você vai virar na outra rua Y e você vai, né, vai ser, sei lá, a quarta porta direita. Eu estou dando uma série de instruções para minha amiga para ela chegar no tal lugar que ela quer ir. Isso é um algoritmo, tá? Então, a gente tende a associar muito algoritmo com o mundo digital, mas, na verdade, a gente usa algoritmos nos nossos dia a dia, independente de qualquer tecnologia, e desde que a gente se entende por gente, né? E qual a diferença dos algoritmos no mundo digital, né? A gente tem o algoritmo, a gente usa um código de linguagem, né, de computador, né, de programação, que o computador consegue interpretar para a gente comunicar uma série de instruções para o computador. Então, qualquer coisa que o computador faça, ele está usando algoritmos. Então, ele ingere, né, eu uso muito a analogia também de uma receita de bolo. São uma série de instruções para você gerar um resultado, né? Então, o seu input, ou o que o algoritmo ingere
uma receita de bolo seria os ingredientes, aí você faz um processamento, que é, né, a série de instruções de pegue a farinha, o açúcar, o fermento, enfim, mistura, bata de tal maneira, bote num tabuleiro, bote para assar e no final você tem o bolo, né? Então, esse processamento aí é o algoritmo e o output, ou o resultado final, é o bolo. Então, a gente, quando codifica isso usando linguagem de programação em computadores, a gente consegue alcançar uma escala muito grande, né? Então, é isso que a gente está fazendo com os dados. A gente alimenta os algoritmos de inteligência artificial, de machine learning e tudo mais, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também, com o input, né, com os ingredientes, digamos, que são os dados, eles passam por um processamento, seguindo as instruções do nosso algoritmo, e no final eles têm um resultado, que seria o equivalente a um bolo numa receita, né? Só que a gente tende muito a pensar assim, o algoritmo fez isso, ou fez aquilo, mas como se ele fosse uma entidade com vontade própria, com superpoderes, às vezes, mas não é assim que funciona, né? Eles não têm preferências próprias, mas eles podem sim refletir as preferências das pessoas que os desenvolveram. E isso é muito importante a gente parar para prestar atenção e entender e analisar sempre que a gente estiver vendo um resultado de um algoritmo, e ainda mais desenvolvendo nós mesmos, quais são os vieses, quais são as nossas preferências que a gente pode estar passando, replicando ali naquele algoritmo e perpetuando e atingindo muito mais pessoas, né? Uma escala muito maior do que a gente conseguiria fazer ali num a um, né? Ou independente. Então, inteligência artificial, né? Se você parar para pensar numa interpretação puramente semântica, né, é a capacidade de computadores ou máquinas de entender e interpretar fatos. Mas isso não é uma coisa natural aos computadores, né? Então a gente fala assim, o computador é mais inteligente, agora com o ChatGPT, então, ainda mais, né? Mas, ou a gente acha que a inteligência artificial é uma coisa moderna, e na verdade não é, né? A Lady Ada Lovelace, que sim, foi uma mulher, plantou aí desenvolveu o primeiro programa de computador para calcular uma série de números Bernoulli, que é um tipo de série numérica, nos anos de 1840, então há muito tempo atrás, né? E aí o Alan Turing, nos anos de 1950, escreveu o artigo de Máquinas de Computação e Inteligência, que foi meio que aí visto muito como um começo da inteligência artificial. E aí, enfim, eventualmente, não vou entrar aqui em detalhes do desenvolvimento da inteligência artificial, mas dos anos 70 aí teve meio que um mini boom, e aí depois as coisas esfriaram, exatamente porque a gente não tinha o poder de processamento de dados para implementar muitas técnicas de inteligência artificial que já estavam se desenvolvendo. E aí, enfim, com o avanço, né, que eu mencionei no começo dos poder de processamento do mais dos computadores, a gente voltou a ter, digamos que, não voltou a ter, mas né, teve aí começou um boom mais recente que vem só crescendo exponencialmente, né, da capacidade das máquinas de capacidade da gente desenvolver algoritmos cada vez mais poderosos e chegar no que a gente considera inteligência artificial. E isso aí eu acho que é bom pontuar também que existem dois tipos de inteligência artificial, a geral e a narrow intelligence, a estreita, que em português que é meio estranho o nome, mas basicamente a geral seria como se emular um ser humano, se a máquina emulasse um ser humano, pudesse fazer tudo que um ser humano pode fazer. Mas isso é uma coisa extremamente difícil, e é um pouco o que a gente vê assim, em filmes de ficção científica, né? Então a gente está bem longe disso ainda, não é motivo para pânico. O que a gente tem bastante avançado cada vez mais é a parte de inteligência artificial estreita, ou específica, na verdade, talvez seja um melhor termo, que são inteligências artificiais, né, são modelos e algoritmos que conseguem fazer coisas específicas muito bem. Então, vou aqui dar alguns exemplos. A gente pode fazer classificação, a gente pode fazer predição, sistemas de recomendação, processamento de linguagem natural, que fazem esses tipos de tarefas, digamos, né, que são aplicadas aí a vários
várias aplicações do nosso dia a dia, né, que são usadas em redes sociais, são usadas em marketing, são usados em streaming, são usados para selecionar, por exemplo, currículos, né, para processos de seleção de recursos humanos, né, de seleção de emprego, podem fazer tarefas domésticas para a gente, né? Você pode usar esses robôs aspiradores, por exemplo, você pode usar a inteligência artificial ali para ajudar você o que a inteligência artificial está fazendo ali? Ela está mapeando o chão da sua casa e identificando onde tem sujeira, onde não tem, e limpando. Isso é genial, né? Mas ela também pode trazer alguns poréns. Enfim, então acho que eu já falei bastante sobre várias das aplicações que a gente pode ter no nosso Carmen, dia. faltam 10 minutos. Perfeito. Então, acho que vale aqui levantar o ponto que, porque eu citei, né? Tem robô aspirador, adoro, morro de paixão por ele, porque ele me ajuda muito. Pode fazer tarefas que eu não quero fazer, né? Então, mas, enfim, a gente usa tudo isso no dia a dia, todas essas várias séries de aplicações, cada vez que você abre o seu Instagram, enfim, qualquer rede social que você tenha, você vê ali uma recomendação de um conteúdo para você. Isso é uma inteligência artificial, né, um algoritmo que está recomendando isso para você, porque ele está aprendendo a partir da sua interação com a ferramenta, né? O que você gosta de consumir, o que você não gosta. E quando eu digo aprendendo, aí que entra o machine learning, vou voltar aqui só um slide, que eu estou falando um pouquinho mais sobre isso, que é o aprendizado de máquina, que é simplesmente você treinar o algoritmo, você desenvolve um algoritmo para ele aprender a partir de dados que você vai fornecer a eles. Então, enquanto você usa sua rede social ali e tem várias interações com diferentes tipos de conteúdo, o algoritmo foi desenhado por um ser humano para aprender a partir da sua interação ali, e aí, então, usar esse aprendizado, né, para informar o que te recomendar para assistir na próxima vez que você abrir a ferramenta, tá? Então, não sei se ficou super claro aí, espero que tenha ficado, mas também pode fazer mais perguntas depois no Q&A. Então, por que eu quero falar aqui, antes de entrar na parte de cidades inteligentes, eu acho importante pontuar que muitas questões, geralmente a parte ética, né, dos poréns, dos perigos, acaba ficando meio de lado, mas eu acho que são muito importantes, ainda mais em aplicações de cidades inteligentes que são desenhadas, né, por definição, geralmente, para atingir muitas pessoas, né? Então, isso é uma escala, quanto maior a escala que você pode ter, maior impacto positivo e negativo. Então, acho muito importante a gente considerar alguns temas, né? Aqui eu tenho uma série de manchetes aqui, tá? De exemplos onde a inteligência artificial, né, meio que deu errado. Então, né, aqui o caso fui despedido por um robô, né, enfim, que a Amazon estava usando modelos de inteligência artificial, de machine learning, para recomendar quem deveria ser demitido ou não, baseado em dados que podem ser questionados, né. Aí você tem umas coisas meio aterrorizantes, como a inteligência artificial vai sair do controle e dominar o mundo, né. Muita calma nessa hora, não temos AGI ainda. Se vamos chegar lá um dia, quem sabe, né? Só quem estiver vivo vai saber dizer. Mas também tem outras interessantes, que startups querem encontrar cura para 100 doenças com IA. A inteligência artificial pode ajudar na identificação de doenças? Absolutamente, com certeza, pode. Mas não tem... também a gente não pode não deixar levar assim e achar que a inteligência artificial vai resolver todos os problemas do mundo, tá? Ainda mais por si só. E aí tem um que eu gosto sempre de salientar, um exemplo que é o desse rapaz aí na foto, que diz wrongfully accused by an algorithm, né? Que seria basicamente foi acusado erroneamente por um algoritmo. O que aconteceu? Eu esqueci agora o nome do rapaz, mas ele é um rapaz do Michigan que foi identificado por um modelo de reconhecimento facial como um
um ladrão, tá? Que estava cometendo um crime, né? No caso, era um roubo, numa relojoaria, sendo que ele não estava lá, ele não tinha nada a ver com a história, e baixou a polícia na casa dele, prendeu ele, e aí ele teve que depois, basicamente, provar, né, que focinho de porco na tomada. Então, ele acabou, enfim, né, a filha dele viu ele sendo preso, ele foi levado para a delegacia, foi preso, não sei se ele ainda teve que meio que se defender depois, uma coisa que ele realmente não tinha feito, e ele descobriu que ele tinha sido, o motivo dele estar sendo preso tinha sido um uso impróprio de um reconhecimento facial, porque quando ele perguntou mas como assim, por que eu tô aqui? Para o policial falou, você está aqui porque você foi identificado como a pessoa que roubou, baseado na câmera de segurança da loja, e um algoritmo que foi rodado usando as carteiras de motorista, que nos Estados Unidos as carteiras de motorista têm foto, né? Então eles rodaram esse modelo nas carteiras de motorista das pessoas do estado, da cidade, enfim, e o algoritmo identificou ele como um match, né, como sendo a pessoa que estava no vídeo, o ladrão que estava roubando as joias, os relógios. E isso foi suficiente para a polícia ir prendê-lo. Então, né, tem várias questões aí. O algoritmo não é 100% correto, nunca vai ser um algoritmo desse tipo. 2, a polícia que foi prender uma pessoa baseado em uma única informação, né, que era um resultado de algoritmo, que tem erros, então claramente a polícia também não estava propriamente treinada para usar esse tipo de ferramenta. Então, eu gosto muito de trazer esse exemplo, porque é um impacto, né, super significativo, e ele não foi o único, existem vários outros casos de pessoas ao redor do mundo sendo presas por esse tipo de problema, quando elas são completamente inocentes, não tem nada a ver com a história. Enfim, então acho que é um caso também para a gente sempre ter em mente quando a gente está desenvolvendo qualquer um desse tipo de algoritmo. E é importante também pontuar que os impactos negativos geralmente, né, não são intencionais, né? Eles podem ser causados por resultados equivocados, né? Previsões erradas, como recomendações impróprias, como esse caso, né? Teve um resultado errado ali, que fez não foi no caso uma previsão, né? Foi um match ali, mas que fez uma recomendação que, no caso, foi prender essa pessoa, quando a pessoa não tinha nada a ver com a história. Né? Ou modelos que são aplicados a problemas, sendo que eles não são os modelos adequados para resolver aquele problema. Isso acontece muito também. E podem perpetuar problemas de discriminação, né, racismo, tudo isso, né, como a gente acabou vendo aí, né, a gente tem vários casos de algoritmos de visão computacional, né, que identificam pessoas ou sugerem coisas, não identificando pessoas de pele escura, da mesma maneira que pessoas de pele clara, ou não recomendando, não associando pessoas, minorias e tudo mais, pessoas de pele escura, minorias, etc., a coisas como cargos de sucesso, enfim, né? Você para pensar, e até tradução tem problema, né? Assume sempre que o advogado é um médico, nunca é uma advogada, uma médica, né? Enfim, programadora. Enfim, então, o que a gente precisa ter certeza? Que a gente sempre a questão da ética e do discernimento humano, porque esse tipo de questões morais, éticas, isso a gente precisa que um ser humano entre e avalie a questão, né? Quer dizer, o problema não é a tecnologia em si, né? O problema é a utilização dela, a falta de compreensão sobre como ela funciona, ou muitas vezes só não ter parado para pensar num potencial efeito que aquilo pode ter. Se eu sou uma pessoa branca desenvolvendo um algoritmo para identificar pessoas, talvez não passe pela minha cabeça testar isso de maneira mais rigorosa em pessoas, né, em imagens de pessoas que não sejam parecidas comigo, né? E sem parar para pensar que talvez isso possa acabar perpetuando discriminação, racismo, etc., sem que essa seja a intenção, né? Então, é por isso que é importante ter, né, grupos diversos, para pensar sobre o que a gente está fazendo, o impacto que isso pode ter, e tudo mais, né? Então, aí eu identifiquei alguns dos problemas, né? Falta de conhecimento, falta de pensamento crítico, ou supervisão humana sobre algoritmos, né? Então,
Por exemplo, você não, no exemplo lá do rapaz do Michigan, não confiar só porque o algoritmo falou que você deve prender essa pessoa, que você deve de fato prender essa pessoa. Você tem que parar e pensar, tá, mas essa pessoa tem motivo para estar lá? Que outra prova existe que seria essa pessoa? Talvez eu possa chamar ele só para vir aqui conversar antes de sair prendendo a pessoa, sem, né, ter mais outra prova ou evidência ou indício que, né, ele foi o culpado, né? Falei um pouquinho da falta de diversidade, né, de times elaborando os algoritmos ou usando, né, os resultados deles, que possam questionar, ou pode falar assim, oh, peraí, se eu botar a minha carinha ali nesse algoritmo, o que vai acontecer? Foi assim que uma pesquisadora de MIT percebeu que havia problema com uns modelos usados pela Amazon, se não me engano. Enfim, teve aí, ela conseguiu que eles mudassem, parassem de usar os sistemas por um tempo, enfim, tá toda uma outra batalha aí, mas não quero me aprofundar muito nisso. E então, pensando também sempre que a gente está treinando o modelo de machine learning, né, de aprendizado de máquina, quais são os dados que estão sendo usados para treinar esse algoritmo? Eles são dados confiáveis, são diversos, são completos, né? Então, como é que a gente evita isso? Informação e conhecimento, pensamento crítico, questionamento dos resultados, entender a tecnologia como um produto humano. De novo, o algoritmo só vai fazer aquilo que a gente mandar ele fazer, desenvolver ele para fazer. Ele não tem vida própria. Às vezes parece que tem, mas a vida própria que ele parece que tem, na verdade, né, é uma consequência, ou às vezes até um erro, da maneira com a qual ele foi desenvolvida, né? E acho que eu já falei algumas das coisas aqui. Então, se a gente for pensar em exemplos de inteligência artificial para tecnologia, alguns dos exemplos que eu vou mencionar aqui, até o primeiro, por exemplo, são exemplos que vocês vão falar mais sobre nas próximas aulas, então também não quero entrar em muitos detalhes. Meu ponto aqui era mais, né, trazer os conceitos, explicar e trazer, né, como pensar essas questões. E uma coisa que eu gosto de falar muito sempre é que nem sempre a melhor solução é a mais tecnológica, né? A gente fica muito, quero usar inteligência artificial, quero usar machine learning, big data, quero usar chat GPT, mas essas ferramentas são o que você precisa para o que você está tentando fazer? Uma cidade inteligente, você está tentando resolver alguma coisa com uma cidade inteligente. Não necessariamente ela precisa, né, de uma coisa super tecnológica. Às vezes é só como você utilizar os dados que você já tem de maneira inteligente. Não é necessariamente ter que desenvolver um modelo hipercomplexo. Então, alguns exemplos aqui. Modelos de machine learning para identificar onde construir ciclovias a partir de dados de aplicativos como o Strava, né? Quando as pessoas daquela cidade estão usando o Strava nas suas... acho que o Strava faz para corrida também, né? Ou nos seus passeios de bicicleta e vendo por onde elas passam. E aí você pode, né, como a administração da cidade, a prefeitura, enfim, o governo pode tentar usar esses dados para determinar, então essas são as rotas que as pessoas fazem, talvez sejam essas áreas melhores onde eu devo construir as ciclovias, né, para não botar a ciclovia onde as pessoas não passam. Ou talvez até o contrário, para você falar, ok, as pessoas estão passando muito por aqui, que é uma parte perigosa, talvez se a gente desenvolver uma ciclovia que faça esse caminho alternativo, as pessoas usem, né, esse caminho alternativo que seja mais seguro, pode ser. Isso é um exemplo que vocês vão falar mais sobre. Ou você pode Carmen, usar... já estamos no horário. Você pode nos oferecer um encerramento? Sim, já estou terminando. Obrigado. Ou, por exemplo, usar dados de antenas de celulares para identificar onde você está cheio de muitas pessoas, né? Então, aqui tem exemplo, essas fotos. Foi uma pessoa, um rapaz que fez um experimento, digamos, na Alemanha, que ele pegou um monte de celulares, 90 celulares, botou nesse carrinho aí e começou a andar pela cidade, e aí o Google Maps começou a identificar, apesar das ruas estarem vazias, como se eles tivessem cheias de pessoas, porque eles usam, basicamente, sinais celulares para identificar onde estão as pessoas. Então, você vê aí que você criou um engarrafamento artificial, né? Então, também tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? É importante entender o modelo, o algoritmo, para poder entender os problemas que podem ser causados por ele, né? Enfim, então eu falo aí de utilização de dados, programas sociais para
identificar carências, ou desenvolver novas políticas públicas a partir deles. Alguns exemplos aí de algumas cidades, Singapura, Oslo, Nova York, usando wearables, né, anéis, relógios, essas coisas para monitorar pacientes remotamente, para usando lâmpadas inteligentes para ajustar a luz de acordo com a necessidade, né, do dia, cabines telefônicas que são sendo trocadas por lugares para você carregar seu celular, rede do Wi-Fi, enfim, Copenhagen usando sensores para monitorar a qualidade de ar, coleta de lixo, esse tipo de coisa. Mas, e aí eu menciono também alguns dados e reconhecimento facial para questão de policiamento e, né, luta ao crime, enfim, só que salientando aí em letras garrafais, temos que tomar muito cuidado nesse desenvolvimento de soluções, principalmente quando, né, tem a ver com polícia e tudo mais. Enfim, então, já passei do tempo, só queria, rapidinho aqui, como aplicar essas tecnologias para desenvolver cidades que são realmente inteligentes. Primeiro que tudo, tem que entender o problema que você está resolvendo, né? E qual a pergunta que você está tentando responder. Você tem que identificar de maneira própria quais são o tipo de análise e de dados que você vai precisar para o seu objetivo. E incorporar princípios éticos, né? Se perguntar quem será afetado por isso, qual o potencial impacto do que eu estou desenvolvendo para as populações mais vulneráveis, quais dados estão sendo usados para o treinamento, né, e modelos desses algoritmos, fazer análise, né, implementação e fazer a visualização desses dados, que ajuda muito na interpretação e análise de resultados, avaliação de resultados, que, né, a Janaína e a Romina vão falar mais sobre, e, acima de tudo, manter o questionamento e o pensamento crítico ao longo do caminho, sempre. Então é isso, gente, acho que eu já passei bastante do tempo. Obrigada e espero que tenha sido útil aqui. Tem algumas dicas de referências, enfim, meu contato aí para quem quiser, e vamos falar mais aqui na parte do Q&A. Muito, muito obrigado, Carmen, por essa explicação do contexto das soluções da Big Data e o que implica aplicá-las no mundo real, certo? Sim. Agora é a vez de Janaína. Adiante, Janaína. Bem-vinda. Olá, Tony. Oi. Olá. Bom dia a todas, todos. Que prazer ter todo mundo aqui com a gente nessa 4ª edição. Quero que vocês saibam que daqui do BID muita gente está envolvida, né, com a liderança do Maurício para fazer chegar esse conteúdo para todos vocês. Para nós é uma felicidade muito grande, porque do nosso lado da comunicação do BID, a gente está sempre buscando criar mecanismos, fortalecer mecanismos, apoiar as comunicações também dos nossos parceiros nos países, na América Latina e Caribe. Então, é um prazer e obrigada por estarem conosco e acompanharem esses dias, todas as sessões. Meu nome é Janaína, sou comunicadora no BID. Eu vou falar um pouquinho sobre os princípios da comunicação digital, que é um tema bem importante do ponto de vista de relacionamento das prefeituras com os seus cidadãos, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E imagino que já estão vendo. Sim. Sim, super. Bom, então vou falar um pouquinho dos princípios da comunicação digital, vou falar um pouco da jornada, como ela funciona, o conceito do funil e algumas ferramentas de comunicação digital que podem ajudar o dia a dia das prefeituras e o dia a dia das cidades no relacionamento com os seus cidadãos. Esses princípios nós usamos no BID como parte da nossa estrutura de comunicação, e, na verdade, o que eu vou fazer aqui é uma passagem mais ampla, mas a gente fica disponível também para tirar dúvidas depois, e também a gente vai compartilhar alguns links aí no chat para que vocês possam ter acesso a algumas das ferramentas, né? Vou começar contando uma história. Eu não sei se vocês sabem quem é esse bichinho aí, essa sonda. O nome dela é Mars Climate Orbiter. Foi uma sonda criada pela NASA aí ao final dos anos 90, custou 125 milhões. E a proposta dessa sonda era que ela passasse um ano aí orbitando Marte para coletar informações climáticas, dados, né, informações importantes que poderiam ajudar depois a desenvolver determinadas
pesquisas e insights de exploração espacial. Passa que ela ficou 1 ano, de fato, coletando informações importantíssimas, e 1 ano depois era o momento de retornar à Terra, né? A sonda tinha que retornar à Terra para, então, eles poderem usar as informações que foram coletadas. O momento de retorno de uma sonda como essa é muito crítico, envolve uma série de equipes de engenheiros trabalhando de múltiplos lugares. Nesse caso, por exemplo, tinha uma equipe no Colorado e uma equipe na Califórnia, porque você tem que fazer o cálculo muito exato de como ela vai aterrissar no planeta Terra sem estrago, ou seja, então foram trabalhos de anos. E acontece que quando estava já no dia de fazer essa sonda voltar ao planeta, um dia crítico, né? E estavam todos trabalhando muito num clima de tensão, vocês podem imaginar como, e estava indo tudo muito bem. Quando um pouquinho antes da sonda aterrissar, ela explodiu. E aí descobriram que explodiu porque a equipe de engenheiros no Colorado estavam usando a unidade inglesa para medir a chegada da sonda ao planeta, enquanto a equipe na Califórnia estava usando unidades métricas. Então, esse projeto de 125 milhões da NASA simplesmente explodiu e infelizmente não foi possível concluir esse trabalho, porque eles não estavam trabalhando com o mesmo tipo de dados na comunicação entre as equipes. É claro que aqui eu só estou usando um elemento muito drástico para explorar a importância da qualidade dos dados, ou da uniformidade de dados, da qualidade de dados para uma comunicação, o quanto eles são críticos para a comunicação, e eu vi que já em aulas anteriores vocês falaram várias vezes sobre qualidade de dados. Quando a gente fala de comunicação com o cidadão, comunicação efetiva, não é diferente. Os dados, na verdade, eles têm o dado de qualidade, uma base de dados bem alimentada, com dados de qualidade, ela tem a capacidade de realmente transformar a comunicação pública, por 2 razões principais, entre várias, né? A primeira é que você, com dados de qualidade, você consegue ter mais efetividade na sua comunicação, no sentido em que isso te permite conhecer preferências, comportamentos, tendências dos cidadãos que estão na sua base ao longo do tempo. E com isso a prefeitura pode desenvolver campanhas que levem em conta esses padrões de comportamento e serem muito mais efetivas na sua comunicação e nas ações que a prefeitura precisa ou deseja que o cidadão tome com determinado assunto. Outra vantagem do dado de qualidade é a mais assertividade, ou seja, a prefeitura tem a capacidade de fazer com que a sua base de dados esteja um nível de qualidade tão alta que ela, por exemplo, não vai enviar uma campanha de recadastramento de aposentados a jovens de 18 anos. Esses 2 elementos são muito críticos para uma comunicação digital, comunicação pública, nesse caso, de qualidade. Agora, acontece que muitas vezes nós não temos esses dados, ou às vezes a prefeitura dispõe de algum dado de um determinado grupo de cidadãos, por exemplo, mas faltam outros que são críticos. Então, o que eu queria trazer para nós aqui hoje são alguns conceitos de marketing e comunicação digital que podem ajudar a trazer dados de qualidade para alimentar a base de dados das nossas prefeituras no Brasil. Então, eu vou trazer para a gente o conceito do funil, que provavelmente muitos aqui conhecem, mas ele não é menor, porque ele permite que a gente vislumbre o processo de comunicação de uma maneira mais esquemática, e isso ajuda também a ter determinadas estratégias para cada uma dessas etapas de comunicação digital. Ele é muito simples, na prática vocês vão ver que é um funil, e eu vou dar um exemplo aqui de como, por exemplo, essa jornada da comunicação digital acontece. Suponhamos que a prefeitura, uma determinada prefeitura tem um recurso para atividades culturais, que pode lançar um edital, mas antes gostaria de fazer uma consulta, por exemplo, aos artistas, produtores locais da cidade, para saber a opinião deles sobre como aquele recurso poderia ser melhor usado. Aqui eu estou dando um exemplo, aleatório. Então, essa primeira etapa do funil, geralmente ela corresponde àquele grande momento do lançamento de uma campanha que a prefeitura pode fazer via
mídias sociais, comunicação no site da prefeitura, comunicação direta, jornais locais, rádio, WhatsApp, ou seja, pode ser por qualquer mecanismo que hoje a prefeitura esteja usando. Esse primeiro momento, que é o momento que a gente considera de visitas, ou o momento de primeiro contato com aquele chamado que a prefeitura está fazendo, a gente coloca ele no topo do funil. Que pode ser, por exemplo, um chamado para um registro, nesse caso hipotético que eu estou dando, que os produtores culturais da cidade possam dar a sua opinião. Muitos vão visitar a página, vão olhar, mas mal vão ler e vão embora. Outros vão um pouquinho mais, vão mover um pouquinho mais adiante nesse processo e vão chegar a interagir com o conteúdo. Eles vão ler o conteúdo, eles podem até ficar interessados, mas não vão chegar a fazer nem o seu registro e não vão compartilhar a sua informação, não vão compartilhar a sua opinião sobre essa ação que a prefeitura está querendo saber, a opinião deles. Já a terceira etapa já demonstra ali, e alguns vão abandonar a página e assim ficou. Agora, nesse terceiro nível, a gente tem aquele grupo de pessoas que viu a informação, ficou interessado, e sim, deu o seu tempo ali, chegou a preencher o seu registro para receber mais informações a respeito do futuro, etc., mas não chegou a dar a sua opinião, não chegou a dar o input ali, a informação que realmente a prefeitura estava usando. E, por fim, a gente tem a última etapa desse processo comunicacional, que é quando o cidadão, de fato, entrou na página, leu o conteúdo, preencheu o formulário com aqueles dados importantes que a prefeitura queria e respondeu o chamado à ação, deu a opinião sobre como a prefeitura poderia usar aqueles recursos para um projeto cultural na cidade. Essas etapas são importantes porque aquela pessoa que chega ao final do funil, ela está oferecendo um dado de muita qualidade para a prefeitura. Esse dado desse cidadão que foi até o final desse processo, ele diz para a prefeitura que ele é um produtor cultural na cidade, que ele ou um artista, que ele é engajado com a causa, com a temática cultural da cidade. Isso diz para a prefeitura que ele tem o desejo de fazer parte do exercício das atividades culturais da cidade, e ele deu a sugestão dele. Então, só nesse processo comunicacional, a prefeitura tem uma série de insights sobre esse cidadão, e esse cidadão pode ser parte de futuras comunicações a um nível qualitativo muito grande. Então, esse é o conceito do funil. Geralmente, vocês vão ver em outros lugares aplicado a vendas, aplicado a consumidor final. Muitos desses termos que estão aqui, por exemplo, ação, na verdade, no marketing digital é compra, é quando realmente uma compra é efetivada. Aqui a gente está tentando adaptar a lógica para a realidade da comunicação pública. Agora, uma vez que aconteceu esse processo, esses dados desse cidadão que foi lá, preencheu, né, acompanhou, ajudou a prefeitura, eles vão para algum lugar. E aí, o que a gente sugere do ponto de vista de comunicação digital para que as prefeituras possam melhor usar, gerir, acompanhar e usar futuramente esses dados? São as ferramentas de CRM, ferramentas digitais de comunicação, que são, a gente chama de CRM, que é Customer Relationship Management, que geralmente estão focadas em clientes no aspecto, são mais voltadas para o lado comercial, né, para o setor privado, mas a lógica de interação e a lógica de cuidado e a lógica de acompanhamento e monitoramento da relação com esses dados, ela é a mesma para o setor público, porque a gente sempre quer um chamado à ação de um determinado grupo de pessoas. Aqui vocês vão ter alguns exemplos, a gente está colocando aí no chat um link com alguns exemplos dos mais usados. Algumas prefeituras preferem ter a sua própria plataforma, que é uma opção, né, que cada uma pode fazer, mas a verdade é que existem muitas plataformas gratuitas, algumas pagas. É claro que as gratuitas têm um pouco mais de limitação, e as pagas, os custos, eles variam de acordo com a quantidade de dados, né? A quantidade, suponhamos, de cidadãos que estão registrados ali naquela base de dados.
E aí, essas são algumas das ferramentas. Então, de novo, algumas prefeituras preferem fazer suas próprias, mas saibam que existem várias opções e que são muito úteis, que são muito custo-efetivas, né? E quais são as vantagens dessas plataformas? A primeira delas, são várias, mas a primeira delas é a personalização da comunicação, tanto do ponto de vista da filtragem dos dados, que vão receber uma comunicação massiva, um determinado chamado à ação, por exemplo, quanto também pelo fato de poder personalizar a mensagem para aquele cidadão. Você manda massivamente, mas você personaliza. E quem não gosta de se sentir único, né? Quem não gosta de se sentir, nossa, a prefeitura está comunicando comigo diretamente pelo meu nome, meu sobrenome, sabe, de alguma preferência, e sente-se que de fato é parte de uma... enfim, é visto e ouvido e é comunicado pela prefeitura, né? Outra boa vantagem desse tipo de ferramenta é a capacidade de identificar a comunicação mais efetiva. A prefeitura ou o setor privado, quando usa essas ferramentas, quando a gente manda essas comunicações, ou um chamado à ação, uma necessidade que a prefeitura tem, uma resposta que ela precisa daquele grupo de cidadãos, você consegue medir a campanha, porque você consegue monitorar o nível de resposta alcançado. Essas ferramentas permitem isso. Aqui a gente está falando, basicamente, de uma estrutura de envio de mensagens por e-mail, mas tem várias plataformas que trabalham com esse monitoramento para celular, comunicação direta para celular, comunicação via, basicamente, celular e e-mail, porque são os dados mais valiosos do ponto de vista da comunicação, e a gente pode falar disso adiante também. Que são os grandes inputs mais importantes para identificação na comunicação digital dos cidadãos. Então, a gente está falando basicamente de uma plataforma de e-mail e telefone celular, comunicação direta. Então, essas ferramentas permitem também essa capacidade de identificar qual ativação foi mais efetiva, ela vai gerar relatórios. Além disso, você tem também a possibilidade de fazer com que fazer o mesmo envio, suponhamos, o mesmo chamado à ação, você consegue fazer até 3 versões dele e ver qual que teve a porcentagem de maior retorno, e isso vai te ajudar em futuras comunicações. Então, tudo quando a gente tem qualidade do dado, ou quando a gente está buscando a qualidade do dado, essas ferramentas têm a condição de ajudar nessa trajetória de interação de comunicação digital das prefeituras com os seus cidadãos. E outra capacidade importante que essas ferramentas permitem é o monitoramento da resposta. É, de fato, saber se uma campanha teve sucesso, se não, porque as ferramentas geralmente te ajudam a medir, por exemplo, quantos cliques. No mínimo, ela vai conseguir te ajudar a entender um pouco se uma campanha teve mais sucesso que outra, e isso vai ajudar também a retroalimentação da prefeitura para que ela possa melhorar as suas comunicações no futuro e naturalmente sempre melhorando a cada oportunidade que tem de alimentar essa base e de fazer as ativações necessárias. E claro que aqui uma coisa importante é que sempre essas ferramentas, elas observam, sim, a Lei Geral de Proteção de Dados. Não significa que os cidadãos, geralmente, eles existem quando você faz um envio para que eles se registrem nessa base de dados, existe sempre um termo de consentimento em que ele vai dizer, sim, eu aceito receber comunicações da prefeitura ou de uma secretaria. Às vezes as comunicações são descentralizadas, né, na gestão municipal, então às vezes pode ser uma secretaria, mas sempre vai ter ali um termo em que o cidadão diz, sim, eu aceito. Isso é o que a gente chama de double opt-in, e é super importante, porque a gente não pode simplesmente sair mandando mensagens, e-mails, sem uma prévia autorização, além de uma primeira comunicação, né? Então, o que eu queria chamar a atenção aqui é que, dentro de todo esse processo, para trazer pessoas para a sua base de dados, para trazer pessoas usando a comunicação digital, para trazer bases de qualidade, realmente uma das mais efetivas é o storytelling, que a nossa colega Romina vai contar para a gente. Por que isso? Porque em todas as etapas do processo, as pessoas precisam entender o porquê, né? Por que é importante, por exemplo, que um produtor cultural compartilhe a sua opinião?
E aí, aqui eu termino, porque aí a gente vai passar agora para Romina contar para a gente um pouco o poder do storytelling nesse processo. Obrigada, Tony. Janaína, muito obrigado. Obrigado por apresentar ferramentas de comunicação e também nos explicar conceitos como o funil, que é uma ideia fundamental na comunicação para gerar as aulas na audiência. Mas agora vamos poder ouvir Romina. Adiante, Romina. Obrigada, bom dia a todo mundo, um prazer estar com vocês. Então, agora a minha apresentação vai ser sobre storytelling, dado e visualização de dados. Então, eu vou compartilhar aqui o meu computador e vou colocar aqui no slideshow. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui exatamente um pouco o que a gente vai falar hoje. Vou falar um pouco do objetivo da comunicação, falar um pouco das principais conteúdos que você tem que ter dentro de uma narrativa persuasiva, falar dos passos para construir essa narrativa, e a gente vai focar um pouco de visualização de dados e uma breve conclusão dessa apresentação. Então, vamos falar um pouco do objetivo. Muitas vezes a gente fica tão envolvido na história que a gente não pensa direito no objetivo. Então, eu sempre digo para todos os especialistas com quem eu trabalho, take a step back, dá um passo atrás, respira fundo e pense estrategicamente o que você quer conseguir com essa apresentação. E para você responder essa pergunta, 3 coisas que você tem que pensar. Primeiro, a audiência. A gente está falando... Você quer falar com o prefeito ou a prefeita, você quer falar com o seu chefe ou chefa, ou você quer falar com o cidadão? Qual que é a ação a tomar que você quer que essa pessoa que vai escutar a sua mensagem, quer que ela tome? De repente, para o prefeito ou para a prefeita, é realmente colocar a tua proposta como prioridade na sua agenda de trabalho. Com seu chefe ou chefa, seria conseguir que você consiga uma audiência com a prefeitura, com o prefeito, com a prefeita. Ou com o cidadão, talvez seja para que ele participe mais ativamente das campanhas de vacinação, ou que ele não jogue o lixo na rua. Quer dizer, então ter essa claridade de ação é super importante. E por último, pensar no canal. Um canal seria como que você vai transmitir essa mensagem. Então, se de repente com o prefeito ou com a prefeita, de repente é uma reunião, é uma apresentação que você precisa fazer. Com o seu chefe, talvez é uma reunião, ou com a cidadania, de repente são vários canais que você tem que comunicar. Talvez você tenha que falar com a imprensa, você vai ter que também falar através dos meios sociais, das mídias sociais, através do website da prefeitura. Então, o canal, ele vai te ajudar também a entender o esforço de produção de conteúdo e quem são as pessoas que vão te apoiar para poder conseguir realizar esse projeto de comunicação. Então, como que é que a gente constrói essa narrativa, né? Então, uma vez que você sabe o que você quer comunicar, uma técnica muito eficiente é o que a gente chama de storytelling. O que é o storytelling? É você contar uma ideia, uma lição, de uma maneira vívida, de modo que a audiência que está te escutando, ela se identifique com o que você está falando, e isso gera uma emoção e uma empatia e um insight dessa audiência. É importante que a gente, nosso cérebro, a gente está como wire, né? Está desenhado para escutar histórias, porque essa foi a maneira que a gente tem feito e transmitiu o nosso conhecimento desde os nossos primórdios, né? Então, geralmente por isso que é tão efetiva, porque o nosso cérebro, ele é emotivo. Então, poder gerar essa empatia, essa emoção, faz com que a narrativa, o storytelling, seja uma técnica efetiva de comunicação. Importante, então, por quê, né? Então, primeiro, porque o storytelling vai gerar empatia com a sua audiência. Então, é o primeiro passo para diminuir a barreira para que a pessoa possa escutar a tua mensagem. Segundo, ele ajuda a explicar conceitos difíceis. E terceiro, você ajuda a estimular também a sua audiência a ser participativo do que você está falando. Então, geração de ideias. Então, por isso que é uma técnica tão poderosa. É importante que, uma vez que você opte para contar uma história de uma maneira vívida, que você possa responder as perguntas básicas que qualquer ser humano tem quando ele escuta uma história. Então, como, quando, onde, quem, por quê e o que fazer. Então, ter essas ideias, esses conteúdos bem claros, essas são como a estrutura, né, os blocos para você construir essa história.
Muito bem, então você já sabe o seu objetivo, você sabe as perguntas que você vai ter que responder para contar essa história, como que a gente constrói essa história. Vou falar aqui em 5 passos simples. Primeiro, sempre se coloque no lugar da sua audiência. O ser humano é um pouco egoísta, então é importante que quando você está contando essa história, você sempre responda a pergunta, por que isso é importante para a pessoa que está te escutando a escutar essa história? Então, por exemplo, se é o prefeito ou prefeita, seria importante que na cabeça dele, talvez o pain point dele é como isso afeta a minha qualidade da minha gestão, ou como isso vai afetar a percepção dos cidadãos em relação ao meu governo. Se é o seu chefe ou sua chefa, seria como isso afeta o desempenho do departamento ou a missão do departamento que você trabalha. E se é o cidadão, como isso afeta a qualidade de vida dele, ou como isso afeta as pessoas com quem ele se relaciona. Então, realmente poder ligar o que você quer que a ação que as pessoas tomem e com a realidade dessas pessoas é um elemento clave para ter essa narrativa persuasiva. Segundo passo, use um vocabulário conciso e acessível. A gente que é técnico, a gente tende a usar muito jargão e a gente acha que utilizando termos técnicos nos dá autoridade. Completamente ao contrário. Você acaba fazendo a comunicação mais difícil, porque você está assumindo que a pessoa que está te escutando, ela tem o mesmo nível de compreensão desses jargões, e realmente é um risco muito alto. Então, o que a gente aconselha é sempre, eu já trabalhei em jornalismo, escreva para qualquer pessoa que não tem esse background, esse histórico técnico. Não? Então, o que o meu editor na redação sempre costumava me falar é o seguinte, olha, quando você vai escrever, e eu escrevia sobre economia, negócios, meu chefe sempre falava, olha, pensa na sua vovó de 80 anos, ela lê o jornal, ela vai entender o que você está escrevendo? Então, eu sei que às vezes parece, não, eu estou simplificando muito, mas não. Isso faz com que sua comunicação seja realmente poderosa, porque você está fazendo ela mais acessível e a pessoa que está te escutando tem que fazer menos esforço mental para tentar interpretar o que você está dizendo. Então, por exemplo, de coisas que vocês devem evitar, jargão, né? Então, a gente está falando de coisas de TI, de dados, então, em vez de usar Data Lake, repositório de dados. E, em vez de usar Data Modeling, explique o que é o conceito, tá? E a gente vai estar compartilhando um link onde explica vários os jargões de TI de uma maneira mais fácil para poder ajudar para ter essa linguagem um pouco mais clara. O terceiro passo, os exemplos que a audiência se identifica. Então, como a gente diz, uma narrativa persuasiva é sempre você se colocar nos pés da audiência, então quando você está falando, e se você vai usar fatos, se você vai usar exemplos, você tem que usar coisas que realmente tocam na realidade da pessoa que está te escutando. Então, por exemplo, se você está falando de uma campanha de vacinação, seria importante explicar para essa pessoa, ok, o que acontece se você não participa dessa campanha? Quais são os riscos que você está tomando? Um exemplo. Por exemplo, se uma pessoa não está querendo utilizar os protocolos de segurança, o que acontece quando uma pessoa não segue esses protocolos? Quais são os riscos que elas estão correndo? Então, por exemplo, se você está trabalhando dentro de uma equipe, você quer mudar um processo de trabalho, uma maneira de fazer as coisas, é importante que quando você está falando sobre isso, explicando o que tem que mudar, seria interessante dizer, ok, como isso vai beneficiar no seu dia a dia? Como isso vai te ajudar a fazer seu trabalho melhor? Então, realmente poder trazer para a realidade dessa audiência vai fazer essa comunicação mais persuasiva. O quarto passo, sim, é utilizar os dados. Contar a história de uma maneira vívida, a gente usa muito de, como eu falei, técnicas, exemplos individuais que se aplicam à audiência. Mas também é importante a gente mostrar, quando a gente está construindo essa narrativa, que houve uma pesquisa por trás, que esse exemplo específico, esse exemplo único que você está dando, específico para essa pessoa, também se aplica a um contexto maior. Então, essa é a finalidade dos dados, ele ajudar a contextualizar essa informação de uma maneira um pouco mais ampla e mostrar que você fez uma pesquisa, que não é uma coisa de um achismo, quer dizer, que existe uma pesquisa por detrás e que esses dados não tem um conhecimento científico por detrás, não? Então eles dão credibilidade à sua narrativa. E daqui a pouquinho a gente vai aprofundizar um pouco essa conversa dentro da sua narrativa. E o último passo seria incluir um chamado à ação.
Então, por exemplo, se você está fazendo uma apresentação para o prefeito ou a prefeita, então é importante que você tenha claro o que você quer como próximo passo, fazer uma reunião de follow-up, formar um grupo de trabalho, pedir para que a pessoa revise mais informação, ou se você está falando com a cidadania, você está querendo fazer uma campanha de educar e informar ela sobre alguns projetos ou algumas coisas que eles devem fazer, então, de repente, o chamado à ação é leia um blog, veja um vídeo, ou visite um posto de saúde, por exemplo, dependendo se isso é uma campanha. Então, aqui, por exemplo, os meios sociais são muito claros quando eles fazem isso. Aqui eu dei 2 exemplos, né, de uma campanha de vacinação e outra como utilize o cinto de segurança. Então, aqui fica bem claro o chamado de ação desse tipo de comunicação. Então, vamos falar um pouco sobre o uso de dados. Quando a gente está construindo essa narrativa, eu acho que existem 3 momentos onde os dados podem ajudar a fazer ela muito mais persuasiva. Primeiro, porque elas ajudam a mostrar o problema, seu tamanho e quem afeta. Segundo, eles podem ajudar a entender as consequências de um problema ou o custo desse problema. E o quarto ponto também ajuda a mostrar as opções e os possíveis benefícios dessas opções para solucionar este problema. Então, existem 3 momentos nessa narrativa onde o uso de dados pode ser muito estratégicos. Então, suponhamos que você quer utilizar esses dados, tá, em uma campanha, ou talvez uma apresentação para o seu chefe, ou para o prefeito, para a prefeita, ou talvez depois, por exemplo, num vídeo, etc. Mas vamos focar aqui um pouco numa apresentação que você tem que fazer. Então, quais são essas 6 dicas que a gente deve levar em consideração? O primeiro passo é ser seletivo. Dados são bons, mas muitos dados confundem. Então, você tem que pensar quando você está contando a sua narrativa, quais são os dados mais efetivos em fazer, em mostrar o ponto que você quer fazer durante a sua apresentação. Então, realmente não é colocar 10 dados, mas colocar 2, 3 dados que realmente vão reforçar um ponto que você está fazendo em diferentes pontos da sua narrativa. Então, aqui um exemplo, de repente você está querendo contar a evolução de uma variável, e aqui existem várias opções, você pode usar uma, comparando 2 ou 3. O que você tem que pensar é que mantenha a coisa muito enfocada nas mensagens, porque muitas variáveis podem, de repente, distrair a audiência para uma variável que realmente não é importante dentro da sua apresentação, tá? E aqui, alguns dos exemplos que a gente vai começar a citar aqui, vem do livro Storytelling with Data, que faz parte da bibliografia deste curso. O segundo ponto seja simples, não simplista. Então, muitas vezes a gente desenha um gráfico, a gente quer colocar vários elementos visuais para ajudar a pessoa a ver, mas muitas vezes eles distraem. Então, aqui seria a verdade é você simplificar o gráfico, mas não diminuir, não deixar de lado a nuance que existe nos dados. Então, aqui, por exemplo, é um outro exemplo interessante, aqui você tem um gráfico com bastante números, com pontos que realmente não faziam, não eram relevantes para a apresentação que você queria fazer. Então, aqui a gente limpou um pouco o gráfico para ficar mais clean e mais fácil de entender para a audiência que está olhando esse gráfico de uma maneira mais rápida, tá? O segundo ponto é ser claro e conciso. Isso é super importante porque é muita informação às vezes e a pessoa se distrai. E quando a pessoa se distrai e fica olhando para o gráfico, ela para de escutar. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Aqui é um exemplo que eu trabalhei com a equipe de gestão fiscal do banco. A gente estava preparando um brochure e a gente teve um gráfico de um estudo, né, que mostra aí se um governo tem que investir para melhorar a infraestrutura, onde que estariam os maiores ganhos de produtividade. E quando a gente olhou esse gráfico, está muito difícil para entender, porque, na verdade, está falando de porcentagens sobre não sei o quê, então era muito confuso. Então, com o economista, a gente trabalhou numa coisa super simples, dizendo, ok, se a minha apresentação é falar para o governo, olha, você tem que investir em melhorar a infraestrutura, aqui estão as oportunidades, então, em vez de usar porcentagem, a gente usou, ok, se você gasta $1, tá, em infraestrutura, e você investe em melhoria de processo, etc., quantos centavos que você pode ganhar em termos de economias? Então, quer dizer, a gente simplificou o conceito, ficou mais claro e uma mensagem muito mais concisa para a pessoa entender o que a gente queria comunicar.
O terceiro ponto, cor não é enfeite. A gente se emociona com as cores, mas as cores realmente elas têm um objetivo muito específico quando a gente está comunicando, e muitas cores podem distrair. Então, aqui um exemplo, você tem uma tabela, então você tem várias cores, aqui o problema é que você não sabe onde você tem que se olhar. É muito difícil eu entender o que está passando, mas quando você já faz uma seleção mais estratégica das cores, você já sabe as áreas que você quer se enfocar e olhar. Você vai querer olhar na parte que está o azul escuro, e aqui acho que era meio que vermelho, etc. Então fica muito mais claro para a pessoa entender onde que está a importância de focar a imagem e você comunicar melhor o significado desses dados. O terceiro ponto, use hierarquia visual. O que é hierarquia visual? Hierarquia visual um conceito super simples. Que elementos visuais que você vai trabalhar num gráfico que você quer que o olho preste atenção? Então, nesse caso, por exemplo, você tem bastante dados, mas aqui eu utilizei a cor, eu utilizei o tamanho da fonte para dizer às pessoas, olha, você tem que prestar atenção na barra azul, porque essa barra azul significa que é o meu negócio, e aqui a pessoa já sabe o que é importante. Então, hierarquia visual é você olhar para um gráfico e dizer, ok, onde que eu quero que o olho se enfoque? E você utiliza os campos, né, onde você quer colocar a informação, que seja onde o olho geralmente olha. Então, aqui, para a gente, aqui sempre é a parte mais importante, e aqui, então, a gente usa o tamanho da letra, as cores, para realmente ressaltar o que é mais importante, e o resto a gente coloca em segundo plano. Então, aqui, isso aí que é usar a hierarquia visual. Também vamos estar compartilhando um link que explica um pouquinho mais de profundidade como que você usa a hierarquia visual e alguns elementos de hierarquia visual para que vocês levem em conta quando estão desenhando um gráfico. Então, muito bem. Então, e por último, né, a gente tem esses elementos visuais intuitivos. O que são elementos visuais intuitivos? Quando a gente está comunicando um gráfico, o gráfico ele tem que comunicar algo intuitivamente para a visão, né? Porque a gente tem que pensar com a visão e não com o cérebro. Então, importante, por exemplo, se a sua comunicação, dentro da sua narrativa, você está contando uma história, e o número que você quer utilizar é para mostrar, por exemplo, o que é melhor ou pior, um gráfico de barras, intuitivamente, é uma coisa que vai comunicar muito mais facilmente para a audiência. Se você quer mostrar como uma variável evolui durante um tempo, você usa uma série. Se você quer mostrar um grupo, uma variável que está destoando do padrão, aí você usa um gráfico de clustering, por exemplo. Um outro gráfico que vocês podem utilizar é saber, por exemplo, uma correlação entre duas variáveis, daí seria um gráfico de correlação. Se você, por exemplo, quer utilizar um gráfico de participação, distribuição, porcentagens, daí você pode usar um gráfico de pizza ou um gráfico de barras, onde você mostra essa proporção, essa distribuição. E aqui, se você quer mostrar a diferença entre dois grupos, daí você também mostra um gráfico de cluster, onde você mostra os grupos e quais são as características de cada um. Tá, muito bem. Então, aqui a gente falou um pouco das 6 dicas, e agora a gente vai fazer 2 exercícios práticos para mostrar isso em ação, né? Então, pensamos aqui no exercício número 1. Então, o contexto é o seguinte, você tem que fazer uma apresentação, e parte da sua história é mostrar um pouco a evolução da urbanização no Brasil comparado com 2 países grandes na América Latina, proporcionais ao Brasil. Então, sua equipe vem e te passa esses dados. Então, aqui, o problema desse gráfico é que você não sabe onde olhar. Então, se você olha para um gráfico, e você olha para o gráfico, e você não consegue entender em 2 segundos o que esse gráfico está te comunicando, você tem um problema. E aqui esse é o problema. Eu tenho que pensar, olhar muitas vezes para entender o que está acontecendo. Então, pensando um pouco nas dicas, se eu quero mostrar a evolução de uma variável durante o tempo, então talvez o melhor gráfico que eu tenho que utilizar aqui é uma série de tempo. Então, eu transformei as barras em uma série de tempo. E aqui a gente vê a Argentina, o Brasil e o México. O problema aqui também é que, se a minha narrativa é do Brasil, aqui eu tenho que pensar para encontrar o que é Brasil, quer dizer, existe um elemento que está me distraindo. Então, para eu fazer mais fácil para a audiência entender o que eu quero ressaltar, aí eu posso utilizar as cores e ver aqui, perfeito, olha cá. Aqui é importante que eu estou olhando para o gráfico do Brasil.
Importante aqui, uma coisa que eu esqueci de comentar, quando vocês estão utilizando cores, é importante que você levem em conta também o daltonismo, né? Porque não sei se a pessoa que vai estar te vendo ou não pode ser daltônica, então é importante que isso seja levado em consideração. Muitas vezes o daltonismo, as pessoas têm uma grande dificuldade com verde e vermelho, então, de repente, não usar essas cores, ou dependendo do contexto, talvez mudar um pouco a intensidade das cores, fazer o verde um pouco mais grosso, o vermelho um pouco mais fino, para a pessoa poder ver melhor, a pessoa que tem daltonismo, e dentro do chat a gente vai estar compartilhando algumas dicas de como lidar com essa dificuldade de cores para as pessoas daltônicas, porque é uma coisa que vocês têm que levar em consideração. Às vezes a gente nunca sabe quem é daltônico ou não, então considerar isso na seleção de cores é importante também. Então, esse seria um pouco o gráfico revisado, pensando um pouco no que vocês querem comunicar. Vamos fazer um segundo exemplo. Aqui, o outro exemplo você quer mostrar a importância do imposto predial na receita total do Brasil comparado com o resto da América Latina. Então, tua equipe vem, te passa o gráfico aqui para vocês, e você vê que o predial aqui é essa parte laranja. A dificuldade desse gráfico aqui é que, eu consigo ver, mas eu tenho que ver o que é, eu acho que o Brasil é mais alto, mas tem outros que são altos. Tá meio confuso o gráfico, tá difícil, quer dizer, eu tenho que pensar muito para entender um pouco o que está passando. Então, a gente tem que pensar, vamos limpar esse gráfico, organizar a informação. Então, a primeira coisa é, se você quer ressaltar uma variável de barras, a melhor coisa que você tem que fazer é sempre colocar a variável que você quer ressaltar aqui como primeira variável, porque intuitivamente é onde o nosso olho vai, onde o nosso cérebro vai olhar. Aqui, então, já melhorou, quer dizer, eu já ressaltei a parte laranja, e eu tirei um pouco a cor do outro, fiz um cinza mais claro, para ficar um pouco mais claro, para entender. Então, aqui tá bom. Estou vendo que alguns países têm importante predial, Brasil, El Salvador, mas quem que é maior? El Salvador, Brasil, não sei. Então, aqui talvez, aqui a gente cria uma hierarquia, né? Então, aqui fica bem claro que o Brasil, sim, o imposto predial é o mais importante, como parte da receita, El Salvador segue, a Argentina, então, quer dizer, fica mais claro. E também fica claro para mim que há alguns países, alguns deles grandes, onde o imposto predial não é relevante como parte da receita total. Então, é assim que a gente simplifica o gráfico, a gente tem que pensar sempre na mensagem, na narrativa que a gente quer tá contando, e sempre temos que pensar que se a gente vai mostrar um gráfico, a gente tem que pensar como esse gráfico me apoia a minha narrativa e não seja uma distração para a audiência, porque se a audiência tem que olhar o gráfico e tem que pensar muito, ela vai parar de escutar. E você tem que pensar onde que você quer que o olho caia, né? Quando a pessoa vai olhar, 2 segundos, onde que o olho tem que cair. Então, isso aí que é importante vocês sempre considerarem quando estão pensando em fazer visualização de dados. Então, quais são as conclusões dessa apresentação? Primeiro, sempre defina o objetivo, porque ele vai te ajudar a se focar no essencial e você ter claridade em que canais e qual o esforço comunicacional que você vai ter que fazer. Segundo, use storytelling. Ele ajuda a criar empatia e sempre se coloque no lugar da sua audiência. Isso é chave para você ter uma comunicação persuasiva. Terceiro ponto, sempre utilize fatos e dados. Pense sempre como eles podem te apoiar na sua narrativa, seja simples, direto e conciso. Um grande desafio de utilizar dados em uma narrativa é que eles não sejam uma distração, e sim um ponto que te ajude a reforçar, fazer sua narrativa mais forte. E por último, visualização de dados. Vocês têm que pensar com os olhos. Tá? Sempre pensam com os olhos. E a principal pergunta que você tem que fazer é o seguinte: se eu tenho 1 segundo ou 2 segundos para olhar nesse gráfico, onde que está indo o meu olho? Se o seu olho não tem você não sabe nem onde olhar, aí você tem que pensar, tomar um passo atrás e pensar, ok, vamos pensar aqui o que a gente está realmente comunicando, porque o gráfico tem que comunicar alguma coisa muito fácil visualmente para ser um ponto que me ajude a minha narrativa do que seja uma distração para a minha narrativa. Sem mais, eu queria agradecer a todos vocês e obrigada. Muito obrigado, Romina. Eu sei por experiência própria que esses conselhos que você compartilhou são os pequenos detalhes que devemos lembrar para alcançar uma comunicação efetiva. Muito importante lembrá-los. Agora todos vamos ligar nossas câmeras, certo? Incluindo a Jéssica e o Pedro, da nossa equipe de coordenação. Eles tornam possível a transmissão destas aulas.
Isso. Maurício, você tem umas palavras? Sim, muito obrigado, então, a Carmen, Janaína e Romina. Excelentes apresentações. Eu acho que a gente tem uma lista de Q&As que o Tony vai acabar moderando. Queria também agradecer ao Pedro e a Romina, a Romina não, e a Jéssica, que sempre estão nos apoiando aqui por detrás dos panos, né? O Pedro com toda a parte de direção de vídeos e imagens, a Jéssica com todo o Q&A, né? Todo mundo tem falado bastante com a Jéssica. E falou, pô, quem que é a Jéssica? Está aí, temos as caras para as pessoas. E só um aviso muito rápido antes do Tony começar com as perguntas e respostas. Alguns de vocês comentaram que que os materiais não se encontram no repositório de dados que a gente passou. Na realidade, alguém, por algum equívoco, acabou movendo os dados do Dropbox para o seu próprio Dropbox. Então, a gente pede encarecidamente que, por favor, façam um download, mas não movam os arquivos para a gente poder deixar para todo mundo lá. Conseguimos voltar com os arquivos no Dropbox, estão lá novamente. Qualquer coisa, é bigdata2023@iadb.org. Tony, a palavra é sua. Obrigado, gente. Obrigado. Chegou a hora de responder algumas das perguntas do chat, que são muitas, mas antes, eu gostaria de perguntar a Carmen, Janaína e Romina, seguindo a ordem das apresentações, como é um dia em suas vidas como especialistas? Quais são as tarefas típicas no seu trabalho, em termos de análise de dados, de comunicação, e quais são essas coisas legais que vocês conseguem fazer às vezes que dão satisfação? Carmen? Não, difícil dizer, não tem muito assim um dia típico, varia muito no dia a dia mesmo, no cliente com quem eu esteja trabalhando, né, como consultora, agora nesse trabalho novo, né, com o governo americano, mas, então varia entre, às vezes eu estou sentando com o cliente, tentando entender que problema eles estão tentando resolver, então muitas vezes é fazer um intensivão sobre uma área completamente diferente para mim. Por exemplo, já trabalhei com empresa de ferroviária, né, de trens. Então, eu tive que entender como é que funciona um sistema de trem no trilho, como é que eles pensam os vagões, como é que eles pensam a manutenção, como é que sensores que eles têm ao longo dos trilhos e por que informação eles conseguem captar com esses sensores, que problema que eles estão tentando resolver, que eles estão tentando prever, né, com esses sensores e tudo mais, para tentar pensar, ok, qual é o problema que você está tentando resolver, qual a melhor técnica, né, ou análise de dados, ou, enfim, desenvolver um aplicativo, só visualizar os dados que você já tem de outra maneira, que dados que eu preciso captar, se eu preciso fazer uma análise, ou até essa visualização, né, voltando aí ao que a Romina falou, se é um desenvolvimento de um aplicativo, como visualizar os dados que eles vão ter acesso ali, de maneira que seja intuitiva, que ajudem eles no dia a dia a gerar insights. Às vezes desenvolvendo, programando mesmo, então implementando a solução que eu defini, ou trabalhando com outros programadores, com outros cientistas de dados, enfim, para definir mais especificamente a análise ou o produto, fazendo testes, né? Às vezes a gente desenvolveu esse aplicativo, por exemplo, botando aquilo de volta na frente do cliente, falando o que funciona aqui, o que não funciona, né? Fazendo esse teste, coletando esse feedback, né? Depois interagindo de volta com os desenvolvedores para falar, isso funcionou, isso não funcionou, como é que a gente pode pensar aqui, né, aqui a solução, quais são as limitações, capacidades técnicas, né, que a gente tem, e tudo mais. E aí, quando eu estou fazendo o conteúdo do canal, pensando um pouco ali o que a Janaína e a Romina também falaram, né? Com quem que eu estou tentando falar, o que eu estou tentando comunicar, por que que eu estou falando é importante, como essa pessoa vai receber essa informação, dado que ela não é uma especialista na área, né? Porque o meu canal é exatamente para isso, para trazer temas técnicos de forma leiga, para que qualquer um consiga entender. Né? Aí eu sempre uso o exemplo de... Não precisa ser a avózinha, pode ser o avôzinho também, né? Como é que o seu avôzinho conseguiria entender? Mas, enfim... então é isso. Então, e aí, às vezes, criando, e aí desenvolvendo um roteiro, filmando, aí vendo que nossa, ficou horrível, deixa eu tentar de novo,
filmando de novo, editando, então, assim, e aí, né, editando, fazendo upload, divulgando, eu faço tudo sozinha no momento, então, varia bastante. Obrigado, Carmen. Janaína? Bom, meu dia a dia é bem... não tem uma rotina específica e como eu lido com muitos temas, em termos de campanha de comunicação, em termos de tipo de informação que a gente quer divulgar, que a gente quer fazer chegar à gestão pública na América Latina e Caribe. Tem dia que eu estou escrevendo, especialmente do que toca Brasil, eu estou escrevendo sobre educação, sobre infraestrutura, mudança climática, gênero, então, assim, é bem dinâmico no sentido de conteúdos que eu trato todos os dias, ainda que eu tenha alguns temas específicos, eu estou mais focada em mudança climática e sustentabilidade, mas também nos temas relacionados ao trabalho do banco no Brasil, eu fico em Washington, mas também tem essa multiplicidade, né, de temas, que é uma coisa que eu gosto muito no dia a dia, que é realmente não ter uma rotina. Então, todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova e tendo que comunicar a respeito de temas que me ensinam muito, né, sobre a gestão pública. Eu me vejo muito também como uma observadora da gestão pública, porque como no BID a gente sempre quer apoiar a melhoria contínua da gestão pública como uma das ferramentas de apoio, né, ao setor público, então a gente está sempre observando muito também o que vai acontecendo e tentando oferecer o melhor que a gente tem em termos de geração de pesquisas, né, então é bem dinâmico. Eu só queria acrescentar que o banco tem uma política de conhecimento aberto. A gente tem uma política reconhecida institucionalmente, é uma norma institucional do banco de conhecimento aberto. O nosso setor, que é o meu setor e da Romina, conhecimento, inovação e comunicação, é o setor que ajuda todas as áreas técnicas do banco a transmitir toda essa tecnicidade de uma forma mais facilitada para o setor público, setor privado, para todos os stakeholders. E a gente até incluiu aí um link no chat, que eu até peço para a Jéssica incluir novamente. O banco dispõe de uma base de dados aberta. Então, para todos que estão aqui, que usam bases de dados, as bases de dados completas que o banco tem, em áreas como saúde, educação, ou seja, a base completa mesmo, que é só baixar, que eles falam fork, né, que é o termo que eles usam, que quem é da área usa para fazer o trabalho com base de dados. O banco tem todas essas bases já com a curadoria feita e está disponível para todos. Eu vou pedir para a Jéssica colocar aí no link novamente, tem muita estatística interessante, claro que são mais regionais, mas que ajudam muito também a fazer quadros comparativos, identificar como está determinada situação no país e fazer comparações com o Brasil, então está à disposição de todos. Mas é um dia muito legal. E quando eu não estou trabalhando, eu estou fazendo música, então... Sim. Isso sempre, certo? Obrigado, Janaína. É você, Romina? Sim, eu acho que o ponto em comum é que a gente não tem uma rotina muito clara, não? Então, eu acho que é isso que é o mais interessante de trabalhar no BID. Eu fui jornalista e cada dia era uma coisa nova, e no BID é também a mesma coisa, porque o BID é uma organização que faz muito projeto e a comunicação, ela afeta vários diferentes pontos do negócio do BID. Em termos da minha especialidade, eu trabalho com o setor de modernização do Estado. Então, eu trabalho muito com as equipes operativas na parte do diálogo estratégico com os governos, então, desde criar experiência para eventos, como também fazer disseminação de publicações técnicas e disseminação de termos de política pública, né, para com os governos. Trabalho também com as equipes técnicas também em agendas de conhecimento, ajudar a treinar a capacitação de funcionários, e também participo também de projetos do banco. Às vezes o banco está
fazendo modernização institucional de uma organização governamental que envolve gestão de câmbio, né, que a gente chama aqui em espanhol. A gente faz também lançamento de marca. Então, eu presto esse apoio aqui operativo para as equipes de projeto, trabalhando com os governos da região nesses projetos de implementar algumas coisas específicas de comunicação que são parte dessa agenda de modernização institucional. Muito obrigado, Romina. Agora sim, umas perguntas da audiência, do chat. Temos perguntas para a Carmen em relação à inteligência artificial, muitas relacionadas à inteligência artificial. Eu vou tentar combiná-las. Eu acho que o principal issue é como implementar AI em políticas públicas, em governos, mas como tomar medidas que prevengan para evitar que o uso de dados e inteligência artificial por parte dos governos possa prejudicar o cidadão. Ok. Vamos lá. Primeiro que tudo, você tem que tentar entender qual o problema, né, o que você está tentando resolver. E aí você tem que pensar, ok, digamos que seja acesso a saneamento básico. Que dados você tem sobre o que você está tentando resolver? Qual é a população que está vulnerável? Ou, né, ali, o que pode dar errado? Né? Você vai usar dados para resolver um problema de saneamento básico. Como você poderia prejudicar algum cidadão? Se ficar de fora, né, se uma subpopulação ficar de fora do projeto, se você for encaminhar dejetos ou, enfim, coisas, né, o que você não quer que chegue, né, na população, se isso não vai acabar caindo numa área onde estejam populações vulneráveis, né? É muito difícil, assim, falar de uma maneira geral, mas eu acho que é sempre pensando, tem que parar para pensar quem é que vai ser afetado diretamente, quem pode ser afetado indiretamente, quem são as pessoas que são os dados que você está utilizando para a sua tomada de decisão, seja para treinar o seu algoritmo, se for um algoritmo de machine learning, seja a análise de dados que você vai fazer, que dados você está tendo acesso, sobre quem são esses dados, se o resultado que você está tendo não vai acabar prejudicando alguém, e ainda mais se for uma parcela da população, né, um grupo específico, ou um grupo identitário, enfim, né? Se você vai fazer alguma política que seja alguma coisa relacionada a gênero, não, que tenha, assim, né, gênero feminino, masculino, mas aí você vai, talvez, sem intenção, acabar alienando pessoas que não se identifiquem dessa maneira, enfim. Então, varia muito de caso para caso, né? Mas eu diria sempre parar para pensar no que você está tentando resolver, que dados você tem acesso, qual análise você vai fazer, a quem isso vai beneficiar e a quem isso pode prejudicar. E se a população que você está alcançando, ou cujos dados você está usando para resolver, se é uma população representativa, né, diversa, assim como é representativa da sua população geral, para tentar eliminar esse tipo de coisa o máximo possível. Ou, por exemplo, se você está desenvolvendo um modelo de machine learning para ajudar na seleção de currículos para uma vaga de emprego. Se você, historicamente, naquela vaga, por exemplo, programadores, tem muito mais homens programadores do que mulheres programadoras no mercado hoje em dia. Se você vai usar as características das pessoas que foram bem-sucedidas nesse trabalho até hoje, você provavelmente vai sobre-representar homens, né? Então, você tem que ver se a análise que você está fazendo não está perpetuando isso, se você não vai acabar, o seu algoritmo não vai acabar selecionando homens ao invés de mulheres e não habilidades de programação, entendeu? Então, como é que você pode tirar identificadores de gênero
do seu processo? Como é que você pode entender como é que homens bem-sucedidos nessa tarefa performaram, né? O que eles tinham de característica, a maneira que eles pensam, versus mulheres bem-sucedidas nessa tarefa. Tem estudos que mostram que quando você tira o nome e tem exemplos de código de um homem ou de uma mulher, muitas vezes a mulher, na verdade, vai tão bem quanto, ou até melhor, do que a avaliação do código escrito por um homem. Então, fazer esse tipo de coisa para evitar perpetuar, né? Porque senão você vai acabar só trazendo mais homens para a área, ao invés de trazer mulheres e deixar elas de fora e prejudicar a população como um todo, porque a gente também precisa da visão das mulheres, né? De um time diverso na implementação de soluções. Então, muita coisa Isto aí para é considerar. o que se chama o risco de bias. Exatamente, você tirar os seus vieses, né? Os bias, as preferências conscientes ou inconscientes que a gente tem, ou às vezes não é nem preferência em termos de eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, é o padrão que já existe na sociedade. Então, como é que a gente pode fazer para tentar inverter, né? Se a gente automatizando um processo, a gente não vai estar só replicando o que a gente já tem na sociedade, que não é necessariamente o que a gente quer fazer, a gente não quer necessariamente replicar aquilo ou expandir aquilo, a gente quer mudar, muitas vezes. Então, vamos automatizar, mas de maneira que ainda traga, né, para dentro outras populações. Obrigado, Carmen. Em relação a isto mesmo, também temos o problema de privacidade de dados. Temos uma pergunta para a Janaína, relacionada com onde fica o limite entre um atendimento com maior empatia, personalização, por meio de uso de dados personalizados para cada cidadão, mas quando isto é uma invasão de privacidade. Como podemos ser empáticos como cidadãos sem pisar em ovos com relação aos seus dados pessoais? Janaína? Então, ótima pergunta. Não, e de fato é um tema importante, por isso, importante não, essencial, e por isso até comentei ao final da apresentação que quando a gente fala da jornada de comunicação digital ou de qualquer processo de comunicação que requeira dados de um cidadão, a gente tem que fazer tudo de acordo com a Lei Geral da Proteção de Dados. Então, o que acontece? Essas ferramentas múltiplas, geralmente, quando a gente faz um chamado à ação a um cidadão, a um grupo de cidadãos, existe esse elemento que a gente chama de confirmação ou consentimento de uso de dados, que aquela pessoa está consciente de que, ao ingressar na base de dados daquela ação, que pode ser de uma secretaria ou de uma prefeitura, ela está disponibilizando os dados dela e que a instituição se compromete a manter a segurança devida desses dados e que esses dados só vão ser usados para as comunicações diretas com esse cidadão. Isso é muito importante, porque a gente sabe que o elemento de confiança entre cidadania e a gestão pública é um elemento base para o estabelecimento de boas campanhas, para o estabelecimento de boas respostas em questões de políticas públicas. Então, assim, a pergunta é muito pertinente. E aí, o que eu recomendo é o seguinte: em todas as comunicações e as ações, ter essa transparência, ter essa clareza de que, ao momento em que o cidadão está ingressando um dado, disponibilizando um dado pessoal, ainda que seja para a gestão pública, que exista sempre nessas comunicações, seja por telefone, ou por um formulário, ou qualquer outro tipo de elemento, um e-mail, que isso esteja muito claro, porque não é um elemento menor. É muito importante que o cidadão tenha consciência e clareza de que o dado dele está bem protegido, porque, obviamente, a prefeitura vai precisar desses mesmos dados muitas vezes, né? O mesmo cidadão pode ser acionado por vários assuntos no decorrer da sua vida, no decorrer da sua trajetória de vida pessoal, profissional. Então, o elemento da confiança é super importante. Esse limiar, ele vai muito na linha de como a prefeitura ou a secretaria se porta em relação ao momento da coleta desse dado.
dar clareza, oferecer as informações corretas, oferecer um termo em que geralmente é bem simples, o cidadão faz um clique, tem um disclaimer, uma informação que define para onde vão esses dados e como eles vão ser usados. Então, essas geralmente as boas práticas, talvez a Romina queira complementar. Sim, eu queria complementar com duas coisas. A gente tem uma equipe de Data Privacy aqui no banco, e eu acho que tem dois conceitos que a gente tem que sempre trabalhar nessa questão da transparência que menciona a Janaína. Primeiro, é não coletar dados que não sejam realmente necessários para a realização do objetivo comunicacional pertinente, tá? Que seja pertinente. Segundo, temos que coletar dados para prover valor ao cidadão, para prover valor à audiência. Porque coletar dados por coletar dados, não. A gente tem que realmente, nessa questão da transparência, realmente explicar o porquê que a gente está fazendo isso e qual o benefício para as pessoas que estão dando dados para a prefeitura, saber por que isso é importante para dar e que a prefeitura vai, realmente, o benefício que ela vai dar em retorno em relação a essa coleção de dados. Então, eu acho que essa questão da transparência e ter essas duas mensagens muito claras é super, super importante em relação a isso. E como vão ser utilizados esses dados no futuro, etc., também é super importante. Nessa mensagem de transparência. Romina. E temos muitos parabéns para a Romina. A audiência gostou muito de sua abordagem, de seus conselhos. Temos algumas perguntas, como qual é a melhor forma de apresentar dados sobre impacto de obras, que é muito específica, mas eu acho que isso pode ser resumido com recursos para ler na casa. Temos uma pergunta sobre qual é o canal que você recomenda para atualização na temática storytelling. Vou ter que pesquisar esse dos canais para você, porque minha fonte é muito em inglês, eu vou ter que dar uma pesquisada, vou dar uma pesquisada e vou voltar para vocês. Eu acho que a primeira regra de comunicação é que a comunicação é sempre contextual, tá? Tudo depende do contexto onde você se encontra, e esse contexto significa qual é a audiência, como ela se comporta em consumir a informação que você dá. Então, quando você está me dizendo qual que é melhor, a pergunta era de como comunicar uma obra de infraestrutura, é isso? Qual foi a pergunta específica, só para entender de novo? Qual é a melhor forma de apresentar dados em relação com obras de gestão, com obra pública, por exemplo? Ok. Depende de quem é a audiência que você quer alcançar. Se você está falando com o prefeito, de repente, depende do objetivo que você quer. Se você quer mostrar para o prefeito, olha, essas são as ações que a gente está tomando e está evoluindo, de repente, apresentação periódica para o prefeito, através de um dashboard para o prefeito, onde ele vai poder ver a evolução desses dados. Se você está querendo falar com a sociedade civil, quando vocês querem fazer que a sociedade civil possa acompanhar isso, de repente é um sítio web, é um website grande que vocês têm que pôr com o dashboard, de repente, com um blog semanal, etc. Então, tudo depende do como vocês querem, quem é a audiência e qual é o objetivo que você quer alcançar com essa específica audiência, né? Então, eu acho que se a gente não tem esses detalhes e entender como essa audiência se comporta, é um pouco difícil responder, mas eu estou aplicando um pouco das coisas. Mas o que vocês têm que fazer é, qualquer coisa que vocês vão comunicar, realmente ter claro a periodicidade, né? Se é um processo de comunicação, periodicidade, e sempre ter claro ok, eu estou comunicando isso para você, como que você pode me ajudar? Como que você pode participar desse processo? Porque isso é super importante para também conseguir esse nível de confiança e também até conseguir input, feedback do que você está fazendo, né? Eu acho que isso é super interessante quando a gente está falando principalmente de infraestrutura, às vezes é uma coisa muito técnica, e poder abrir mais e ter essa relação mais próxima ao cidadão, acho que é bem legal. Obrigado, Romina. Eu acho que hemos chegado no fim do tempo previsto. Eu gostaria de, primeiro, agradecer a todas as participantes por suas apresentações, foram incríveis. Foi ótimo ter a chance de aprender com vocês.
Também gostaria de lembrar à audiência que sua opinião é muito importante para nós. Por favor, não se esqueça de responder à nossa pesquisa e compartilhar seus comentários sobre esta sessão. Mais uma vez, agradecemos pela sua participação e esperamos vê-los em breve, em uma semana. Maurício, você tem umas palavras finais? Muito obrigado, Carmen, Jana e Romina e Tony também, pela moderação excelente e pelas excelentes apresentações. Só alguns anúncios muito rápidos aqui, para a gente poder fechar essa sessão. Eu queria só lembrar que a gente está terminando a 4ª aula. Alguns de vocês já têm direito à certificação digital, mas ainda a gente tem 2 aulas. Quem perdeu uma aula ainda tem mais 2 aulas. Na realidade, eu sei que vocês não estão fazendo o curso por causa do certificado, mas pelo aprendizado que tem sido muito rico, né? Então, na próxima aula, a gente tem a inovação urbana e a experiência de Recife, São Luís e Vitória. Essas cidades vão nos compartilhar o que elas têm feito com dados, as inovações e aplicações no dia a dia e como estão ajudando as cidades no melhor planejamento. Vamos conhecer também um pouco da parte de Open Innovation, inovação aberta e também código para desenvolvimento. Não percam a próxima aula. 3 pedidos muito importantes. Por favor, respondam à pesquisa. A gente te aguarda nas próximas aulas. Dúvidas, bigdata2023@eadb.org. Com relação ao material, que a gente viu uma série de comentários, eu também recebi uma série de e-mails no Big Data. Não se preocupem, se vocês tiverem algum problema com os dados, por favor, nos avisem, e a gente reenvia pelo e-mail também. Mas também, vocês estão acessando o nosso Dropbox, repositório de dados. Por favor, descarreguem, façam download nas apresentações, no material de referência bibliográfica, nas cópias das apresentações, e também assistam às aulas pré-gravadas da Coreia e as nossas aulas. Essa aula de hoje vai estar disponível na quinta-feira, onde vamos enviar-lhes por e-mail todo esse conteúdo, assim como todos esses materiais. E qualquer coisa, a gente está aí disponível para qualquer dúvida nesse e-mail. Então, quero agradecer novamente aos nossos palestrantes de hoje e desejar a todos um excelente dia. Muito obrigado pela presença.